SBT, a cara do Brasil. Boa noite, estamos aqui para mais um programa Segue-me. Que a paz do Senhor e o amor de Maria esteja contigo. Que Nossa Senhora esteja intercedendo por cada um de nós, por você e por sua família. E hoje, em especial, já falando da nossa padroeira Santa Rita, né? Hoje é 16 de maio e no próximo dia 22, na próxima quarta-feira, né, estaremos já celebrando o dia de Santa Rita. E a nossa paróquia está em festa. E hoje eu quero falar assim um pouco da história de Santa Rita. Quem foi essa mulher? O que fez essa mulher? O que aconteceu na vida dela para que hoje nós pudéssemos ter uma cidade dedicada a ela, né? Uma cidade com o nome de Santa Rita. E a história de Santa Rita começa já com seus pais, já numa idade já avançada. A mulher não era estéril e por obra de Deus, Deus concedeu a ela, aqueles dois pais, né, aquele casal, uma filha. E assim eles colocaram o nome dela de Marguerita. Marguerita é o nome de Santa Rita. E aquela menina nasceu naquela família. E ali, do nascimento de Santa Rita, já começou a acontecer já o primeiro milagre, né? A mãe já numa idade que não podia ter mais filho, concebeu aquela criança. Já foi um primeiro milagre. E o outro milagre já dela, quando criança, conta a história que aquela criança estava, aquele casal, era um casal de camponês, trabalhava na lida, na fazenda, né, na plantação. E ali aquela criança estava colocada debaixo de uma árvore, enquanto os pais trabalhavam ali perto. E, de repente, um dos ajudantes, um dos companheiros do pai dela, de trabalho, decepou o braço com um cutelo. Cutelo, aquela ferramenta de cortar arroz, né, na época. E ali ele decepou aquele braço e saiu correndo com aquele braço pendurado, né. Naquela época já um corte desse fatalmente levaria à morte aquele homem. E ao passar correndo, ele saiu desesperado correndo, ao passar por aquela criança que era Santa Rita já, e ele viu que a criança já estava coberta por abelhas. As abelhas cobriam aquela criança e ele pensou, vai morrer aquela criança. E ele saiu correndo, em vez de ele correr ao encontro de um médico, de alguma coisa para salvar o braço dele, para curar o braço dele, para tentar restituir aquele braço, ele correu para o encontro da criança e ali já houve um grande milagre. Interessante que ao levar as mãos sobre ela para tirar as abelhas daquela criança, o braço dele, daquele homem, voltou totalmente ao normal, como se não tivesse acontecido aquele acidente. Foi uma graça que aconteceu já enquanto criança. Alguém que Deus colocou no mundo para que hoje nós estivéssemos aqui pedindo a intercessão dela. E ali aconteceu o primeiro milagre. E ao levar o braço, ele percebeu que aquela criança estavam brincando com as abelhas brincavam com ela. Ali era uma graça de Deus já acontecendo. E ali Rita começou, foi criada já na fé católica, foi criada já com os ensinamentos cristãos, e ela foi muito temente a Deus. Aquela criança era uma criança diferente, temente a Deus, que rezava, que buscava os sacramentos, que buscou o sacramento da primeira Eucaristia, da Eucaristia, já buscava viver em comunhão com Deus. E como era costume daquela época, a família, os pais já dava-se em casamento os filhos. E ali aquele pai deu Santa Rita, deu aquela menina em casamento a um homem chamado Paulo Ferdinando Mancini.
E aquele homem, antes do casamento, e ela por obediência, até então ela queria se tornar freira, né, uma monja, e ali ela muito devota de Santo Agostinho, e ali ela foi dada em casamento para aquele homem, e antes do casamento ele era um homem muito dócil, ele cuidava, ele se mostrava um homem muito bom. E ali, ela por obediência, mesmo que ela queria ser uma freira, por obediência ela se casou com Paulo Ferdinando Mancini, de uma família tradicional daquela época. Depois do casamento ele começou a mostrar as garras, ele começou a mostrar que ele não era aquele homem que ela achava que era. Ele começou a se mostrar um homem violento, um homem mergulhado nos vícios, um fanfarrão na época. E aquele homem começou a maltratar aquela mulher. E essa menina, Santa Rita, jovem, ela ficou grávida e deu à luz a dois filhos gêmeos. E ali constituiu aquela família, mas Paulo Ferdinando, um homem violento que não deixava para trás a oportunidade de fazer com que aquela mulher sofresse. E interessante que nós podemos olhar para a história de Santa Rita e ver que ela não desistiu do seu casamento. Ela não desistiu da família que Deus tinha dado a ela. Mesmo assim, ela continuou firme na fé. E ali Deus foi agindo naquela mulher para que acontecesse a conversão daquele homem, Paulo Ferdinando. E interessante que Paulo, ele começou a olhar para Santa Rita com um olhar diferente, olhar para ela como uma mulher de Deus. E Rita se mostrava uma mulher de Deus em oração. E ali foi acontecendo a conversão daquele homem. Paulo foi se convertendo ao cristianismo. E interessante que mesmo os filhos acompanhando o pai, vendo todas as dificuldades que o pai vivia dos vícios e tudo mais, os filhos ela conseguiu fazer com que os filhos também crescessem, fossem criados na fé católica. Mas depois da conversão de Paulo, aconteceu que ele foi assassinado, já por consequências de tudo aquilo que ele tinha vivido na vida velha, na vida passada, na vida antes da conversão. Paulo foi assassinado brutalmente, o marido morreu. E ali, os filhos deles, os filhos de Santa Rita se revoltou, porque assassinaram o pai a quem eles tanto amavam. E Santa Rita, não desistindo ainda, com todas as dificuldades dela, ela pediu ao Senhor para que os filhos não se tornassem assassinos, para que os filhos não se tornassem assassinos, que Deus a levasse, se fosse para que eles se tornassem assassinos. E ali, com pouco tempo, os filhos adoeceram e Deus levou os dois filhos dela. A pedido de Santa Rita, ela olhando para Jesus crucificado, simplesmente ela disse: Senhor, se meus filhos forem para se tornar assassinos, que o Senhor a leve. E Deus ouviu as preces daquela mãe e levou os filhos de Santa Rita. É linda essa história. E não acaba por aí. Santa Rita, depois que ela ficou sozinha, ela continuava ardendo dentro do coração dela o desejo de se tornar uma freira. E ali ela foi àquele convento pedir à Madre Superiora que aceitasse ela. A Madre não aceitou. A Madre disse que não, porque ela tinha sido casada. E ela não podia. Era norma do convento naquela época. E Santa Rita, mesmo assim, ela saiu daquela tristeza dela e foi rezar. Pedir a intercessão de Santo Agostinho, a intercessão de São João. E assim ela adormeceu. Acredito assim, olhando a história de Santa Rita, houve na vida de Santa Rita ali uma efusão do Espírito Santo na vida daquela mulher. E aquela mulher ficou tomada do amor de Deus e ela adormeceu naquele campo.
E ali ela teve um sonho que aqueles santos de devoção dela pegava o corpo dela, pegava ela e levava para aquele convento. E o que é mais interessante, aconteceu sim esse milagre. Ela foi transportada para aquele convento e ela não sabe como. Ela teve um sonho e interessante que no convento daquela época havia um grande portão e esse portão era trancado com grandes correntes. Mesmo assim, a madre, ao passar por aquele lugar, por aquele espaço do convento, viu que ali estava Santa Rita. E a madre não teve o que fazer, porque diante da situação, aquele portão trancado e ela estava lá dentro, não tinha como ela entrar. Ela estava lá dentro por obra de Deus, pela intercessão dos santos, de devoção de Santa Rita. E assim, a madre disse a ela: filha, se você só se torna uma freira quando um galho seco que eu vou fincar ao chão se tornar um pé de rosa. E Santa Rita, com a fé viva dela, começou a regar aquele galho seco. E o galho seco se tornou um lindo pé de rosa, que está lá até hoje, há mais de 500, 600 anos de história. Está lá o pé de rosa. Um pé de rosa dura em média 20 anos, se você plantar ele. Assim estudava sobre isso. Um pé de rosa dura 20 anos. Ele está lá com mais de 500 anos, dando rosa até hoje. E ali, diante daquela situação de regar aquele galho seco, Santa Rita regava também os pés de uva. E os pés de uvas estão lá até hoje dando uvas. Isso é fato. Você pode pesquisar que você vai ver. Os pés de uvas estão lá ainda. Um pé de uva, não creio eu, deve durar em torno de 40 anos. Um pé de uva, aí ele tem que ser podado porque ele já vai morrer, ele não tem mais vida, porque é o tempo de vida útil de um pé de uva e eles estão lá até hoje também dando uvas. O lugar onde está o corpo de Santa Rita, incorruptível, o corpo está como o nosso ainda. Ele é um lugar onde as abelhas se faz presente naquele lugar, nunca ferrou ninguém, nunca atacou ninguém. Então, é a história de alguém que se dedicou inteiramente a Deus. E depois que Santa Rita ficou só, ela foi rezar pelos assassinos do marido dela, porque estava numa doença de estado terminal. E o assassino do marido dela foi curado daquela doença. São grandes milagres que aconteceu, por isso Santa Rita é tida, e a nossa paróquia tem hoje o título de Paróquia Santa Rita dos Impossíveis, e é Paróquia Santa Rita das causas impossíveis, porque as causas impossíveis que aconteceram na vida dela, pode acontecer também na sua vida, através da intercessão dessa santa. Eu quero agora chamar você para um rápido intervalo, e depois, no próximo bloco, nós vamos meditar o Evangelho e falar um pouco mais também da história dessa santa, nossa padroeira. Voltamos já. Olá, meu irmão, minha irmã, a paz esteja contigo. Venho te convidar para que acompanhe diariamente o programa A Hora do Ângelus, apresentado pelo SBT de segunda a sexta-feira, às 18 horas. Conto contigo. O posto número 1 oferece para você o melhor em atendimento e qualidade nos produtos. Lá você encontra conveniência completa com variedades de bebidas, salgados e guloseimas. São preços justos e qualidade Petrobras com controle de óleo no combustível. Troca de óleo com os melhores filtros e lubrificantes. Lá você encontra também os melhores e mais limpos banheiros de toda a região. E aos finais de semana, uma variedade de brinquedo para as crianças. Conheça o posto número 1, o primeiro do Mato Grosso, no centro de Alto Araguaia. De segunda a sexta, a partir das 11h45, no SBT Alto Araguaia, Canal 6,
assista o programa Diário Espiritual. Deixa tudo e me segue e terás a vida em mim. Estamos de volta hoje, nesse dia 16 de maio de 2019. Estamos já no segundo bloco do nosso programa, né? Falamos um pouco da história da nossa padroeira e agora eu quero convidar você também a pegar a sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 16 ao 20. Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 16 ao 20. E o Evangelho do Senhor hoje para nós diz assim: em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes estas coisas, sereis felizes, sob condição de as praticardes. Não digo isso de vós todos. Conheço os que escolhi, mas é preciso que se cumpra esta palavra da Escritura. Aquele que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer creiais e reconheçais quem eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós estamos já na quinta-feira, 16 de maio, né? Quinta-feira estamos já fazendo a novena de Santa Rita e meditando o Evangelho de São João, capítulo 13. O Senhor começa nos dizendo: o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Muitas vezes a gente quer ser maior do que Deus. A gente quer premeditar as coisas, quer achar aquilo que não está na vontade de Deus e quer que faça a nossa vontade e não a vontade de Deus. E o Senhor hoje nos convida a olhar para Ele como o Deus Altíssimo, aquele que tudo pode na nossa vida, né? E esse Evangelho nos chama essa atenção. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem receber Jesus no seu coração está recebendo o próprio Deus. Está recebendo o Pai. Quem recebe aquele que ele enviou, também recebe o próprio Deus. Muitas vezes nós não queremos receber um enviado de Deus em casa. E o Senhor nos convida hoje a olhar para a igreja também como a igreja como aqueles quem Ele envia. E nós temos tantas pessoas hoje dentro da nossa comunidade que serve como exemplo de vida para nós. Temos também a própria Santa Rita. Hoje começa a festa social na nossa paróquia, né? E você é convidado a ir lá e participar e ser também um enviado de Deus. Ouvir a voz de Deus e estar participando da comunidade como alguém que pertence à nossa paróquia. Você de repente olha para dentro da sua casa, você que está aí hoje na sua casa, e fala assim: eu não preciso de ir à igreja para falar com Deus. Tá, mas a palavra de Deus convida você, convida a mim e você para sermos também comunidade. E não tem como ser comunidade só dentro de casa, fechado no seu quarto. É bom rezarmos, é bom estar dentro do nosso quarto, ouvindo a palavra de Deus e meditando e rezando, sim. É preciso ter o seu quarto de guerra, é preciso ter o seu quarto onde você pode falar com Deus, mas também é preciso ter o momento de viver em comunidade. Viver conforme Jesus também viveu em comunidade.
Até então, o primeiro milagre de Jesus foi a transformação da água em vinho, naquele casamento, em bodas de Cana da Galileia. Naquele casamento, Jesus estava numa festa, para mostrar para mim e para você que é preciso também participar da comunidade, viver o que a comunidade está vivendo. E assim é o convite do Senhor para nós, hoje, nesta quinta-feira, 16 de maio de 2019. Quero convidar você para um rápido intervalo e voltamos já. Deixa tudo e me segue e terás a vida em mim. Olá, meu irmão, minha irmã, a paz esteja contigo. Venho te convidar para que acompanhe diariamente o programa A Hora do Ângelus, apresentado pelo SBT de segunda a sexta-feira, às 18 horas. Conto contigo. O posto número 1 oferece para você o melhor em atendimento e qualidade nos produtos. Lá você encontra conveniência completa com variedades de bebidas, salgados e guloseimas. São preços justos e qualidade Petrobras com controle de óleo no combustível. Troca de óleo com os melhores filtros e lubrificantes. Lá você encontra também os melhores e mais limpos banheiros de toda a região. E aos finais de semana, uma variedade de brinquedo para as crianças. Conheça o posto número 1, o primeiro do Mato Grosso, no centro de Alto Araguaia. De segunda a sexta, a partir das 11h45, no SBT Alto Araguaia, Canal 6, assista o programa Diário Espiritual. Deixa tudo e me segue e terás a vida em mim. Eu quero convidar você hoje, a partir das 19h30, daqui a pouquinho, né? Daqui 45 minutos já estamos iniciando, né? Mais um dia de novena da nossa paróquia. E depois da novena nós temos a Santa Missa e hoje o bingo começa pontualmente, hein? Às 21h15. Eu estarei lá para gritar o bingo, eu estarei gritando o bingo. E você é convidado, você e sua família, a participar. Ir lá, sentar na mesa e participar conosco hoje dessa grande festa. Amanhã também teremos já mais o dia de novena e depois a Santa Missa e após a Santa Missa o leilão de prendas e bandejadas. Você é convidado especial a participar conosco. No próximo sábado, da mesma forma, continuamos a nossa festa. E no dia 19, nós temos o grandioso almoço. E durante o almoço, nós estaremos fazendo também o leilão de sobremesas. E após o leilão de sobremesas, o grande leilão de gado. Você é nosso convidado. Se você não comprou seu ingresso do almoço, nos procura que nós temos o ingresso para vender, né? Corra, porque são ingressos limitados, ok? E já estamos chegando ao fim do nosso programa e se você tem algum testemunho, uma crítica construtiva a fazer, uma sugestão, o que nós podemos melhorar para o nosso programa, fala conosco, né? Pelo e-mail, né? Pelo nosso telefone fixo da nossa paróquia, no telefone 3635-1245 ou pelo WhatsApp no 669-9900-9549. Fala conosco, nós queremos ouvir você. E não se esqueça de acompanhar o programa Diário Espiritual, de segunda a sexta, às 11h45, com o Padre Humberto. E também o nosso programa Segue-me, toda quinta-feira aqui, às 18h15. E lembrando que o nosso programa é reprisado também às 13h30. Todo sábado, às 13h30, reprisa o nosso programa Segue-me. Amém? Obrigado porque você nos acompanhou. Eu quero ver você hoje também lá na festa. Vamos nos encontrar lá. Pedindo também a intercessão de Santa Rita, de Nossa Senhora, que o Senhor abençoe cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite. Até daqui a pouco na festa da nossa paróquia.
SBT, a cara do Brasil.